Glória a Deus. Quem está feliz fala amém. Quem está triste fala amém. Vai sair daqui alegre. Quem falou triste está triste agora, ou então não está ligado no céu. Vai sair daqui alegre em nome de Jesus. Irmãos, eu tenho uma notícia boa e uma excelente. Qual que vocês querem primeiro? A boa é que o irmão Willi vem só no próximo domingo. A excelente é que Deus está no nosso meio. Amém? Ele mandou um áudio para mim hoje, está muito adoentado, febril, e não pôde vir hoje. Ele disse que normalmente nunca cancela compromissos, mas aprove a Deus que ele ficasse descansando no repouso, mas no próximo domingo vai estar conosco, se Deus assim permitir, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu dar alguns avisos importantes aos irmãos, antes de nós sermos ministrados pelo Senhor na sua palavra. Alguns avisos muito importantes. Toda terça-feira, eu digo que é o principal culto da igreja. Eu não sei se você vem no principal culto da igreja, que é o culto de oração. Para mim esse é o principal culto da igreja, todas as terças-feiras. Como diz o meu irmão e amigo pastor Alexandre, vai aparecer alguma coisa para você não vir. Vai ter um cansaço, vai receber uma visita, vai aparecer uma agenda, alguém vai dizer que você tem que trabalhar, vai aparecer alguma coisa. Então você se comprometa diante do altar do Senhor para parar logo cedo. Você que trabalha para você que vem direto do trabalho, venha para a gente poder clamar pela nossa casa, que a gente possa vir aqui agradecer ao Senhor por todas as bênçãos que Ele tem nos dado. Obrigado, meu amor. Pedir ao Senhor que Ele abra as portas para aqueles que ainda estão vivendo um tempo de luta, de deserto. Pedir ao Senhor que salve, principalmente salve a nossa casa e a nossa parentela, que a gente possa vê-los todos os corações rendidos, todos os olhos, as escamas caídas, para que a gente possa ver as algemas sendo destruídas pelo próprio Deus na nossa casa e na nossa vida, e principalmente na nossa família. Para aqueles que estão enfermos, para aqueles que estão pedindo ao Senhor restauração da sua casa, libertação da sua família. É uma noite de clamor a Deus, o Deus dos céus, o Deus que responde. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Também muito importante, todo domingo, se você puder, trazer 1 quilo de alimento para a gente abençoar as pessoas que estão passando um tempo de deserto aqui na igreja. E eu sempre digo assim: pastor, eu não posso trazer, então você tem que levar. Você que não pode, Rafael resume muito bem o projeto Maná do Céu aqui da igreja: quem pode traz, quem não pode leva. Mas pastor, eu tenho vergonha, então deixa todo mundo sair e a gente vai, pega lá atrás, não precisa se expor. Eu não tenho nenhuma vergonha, já precisei do Maná do Céu na minha casa. Então se você está num tempo de luta, não tem nenhum problema, irmão, nenhum problema. A gente não pode ser orgulhoso. Se está no deserto, a gente precisa ser humilde o suficiente para receber, né? Eu já tive muito tempo no deserto e muito tempo a igreja me abençoou. É um projeto que Deus colocou no nosso coração, que muitas vezes a gente negligencia, porque está tudo bem na nossa casa. Então, pastor, não vou trazer não, está tudo bem, eu esqueço, pastor, eu esqueço. Quem está farto esquece, irmão, mas quem está na luta não esquece nem um dia. Então no próximo domingo, pedir ao Senhor para tirar uma foto aqui, Senhor. Tira uma foto hoje, Senhor. Quem no próximo domingo pode trazer um quilo de alimento? Levanta aqui a mão para eu ver. Tirou o Senhor, tirou a foto. Pronto, então no próximo domingo, aleluia, quero ver você trazer um quilo de alimento para abençoar uma família aí, em nome de Jesus. Domingo vamos dar foto aqui dos irmãos que levantaram a mão. Vai ser uma grande bênção do Senhor. Também, avisos importantes: todo domingo a gente tem às 9 horas da manhã escola de pregadores e evangelistas. Pastor, eu não sei, entendo nada da Bíblia, eu leio e não entendo nada. Domingo às 9 horas da manhã, escola de pregadores e evangelistas. Pastor, eu tenho o desejo de evangelizar. Domingo 9 horas da manhã. Pastor, eu tenho o desejo de poder ensinar os meus filhos, discipular na minha casa. Domingo 9 horas da manhã. Às 10 da manhã é o culto matinal, todo domingo. Eu vou repetir aqui isso todo domingo, tá, irmão? Quem vem de manhã não está livre de vir de noite. Quem inventou isso? Eu vim de manhã, não vou de noite não. Isso é misericórdia, irmão. A palavra do Senhor fala que é o dia do Senhor. Fala assim: o dia do Senhor. Fala assim: não é meu. Deus te deu 6, irmãos, para trabalhar, para descansar, para fazer, resolver o que você quiser resolver. Agora,
Se você não tem alegria de vir na casa do Senhor, aí tem alguma outra coisa errada, né? Eu tenho, não é forçado a barra, mas eu tenho trazido a minha família de manhã e trazido a minha família à noite, porque mais vale um dia na casa do Senhor do que mil em outros lugares. Amém? Então quem inventou a história diz assim: ó, eu já fui de manhã, por isso que eu não fui à noite. Chega no teu trabalho e diz assim: ó, fui na segunda, por isso que eu não vou na terça. Que história é essa? Né? Então vem, em nome de Jesus. Pastor, eu não vou vir porque eu tenho comida para fazer. Acorda mais cedo, irmão. Pastor, eu não vou vir porque eu tenho que trabalhar. Trabalhar. Se você trabalha para alguém, tudo bem, mas se você trabalha para você, peça ao Senhor que te dê os recursos, que abra as portas, em nome de Jesus. Amém? Que mais de aviso? Não sei mais. Agora vamos abrir a palavra do Senhor em João capítulo 15. Evangelho de João, um texto muito conhecido. Deus me deu essa palavra hoje pela manhã. Quem estava aqui foi abençoado. Eu fui abençoado tremendamente nessa palavra hoje pela manhã. Pedi ao Senhor que fale conosco de tal maneira que Ele falou conosco hoje pela manhã, ou até de uma forma diferente, até melhor daquilo que Ele compartilhou no nosso coração hoje pela manhã. Evangelho de João, capítulo número 15. Antes da leitura, eu quero rapidamente pedir aos irmãos se colocar de pé em reverência à palavra do Senhor. Nós orarmos, depois a gente pode sentar e ver. Maravilhoso Deus, eterno, bondoso e gracioso Pai, nós estamos aqui essa noite porque o Senhor nos trouxe a esse lugar. Nós estamos aqui essa noite porque o Senhor tem algo para nos entregar essa noite. E eu sei, Pai, que nós não viemos aqui por acaso, que a Tua palavra não volta vazia, como diz o autor de Hebreus. Ela penetra na divisa da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e ela é capaz de discernir pensamentos e a intenção do nosso coração. A Tua palavra é a semente, o nosso coração é a boa terra, que ela não caia no solo rochoso, espinhoso, que ela caia numa terra boa, Pai, que ela possa produzir a 30, a 60 e a 100 por um, que o inimigo não roube a semente que vai ser plantada essa noite, mas que a gente saiba que o Senhor falou ao nosso coração de uma forma tão clara, que a gente vai sair daqui de forma diferente. Eu creio. Amarra o valente, tira toda a dispersão, toda vontade de ir ao banheiro, todo sono, movimentação, que caia por terra agora, porque nós vamos agora prestar culto ao Senhor. Nós vamos ter uma audiência com o juiz dos juízes, com o rei dos reis e com o Senhor dos senhores. Por isso toda a reverência ao Deus Todo-Poderoso. Essa é a nossa oração, Pai. Nos ajuda. Usa, Pai, esse vaso de barro, quebra se necessário for, mas que o Teu nome seja glorificado neste lugar. É a minha oração, em nome de Jesus. Toda a igreja diz amém. Pode sentar aqui. João capítulo 15, diz assim a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo de número 15. Glória a Deus. Jesus dizendo, né? Eu sou a videira verdadeira, meu Pai o agricultor. Todo ramo que não estando em mim não der fruto, Ele corta, e todo que dá fruto Ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Versículo 4: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham e lançam no fogo, e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim os torneis meus discípulos. Como o Pai me amou,
também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Até aqui, irmãos, antes de entrar no texto, vamos dar uma contextualizada, qual que era a intenção de Jesus nesse texto. E eu quero que você mantenha aberta a tua Bíblia durante toda a ministração e exposição da palavra. Aqui, nesses 11 versículos que nós lemos, eu sublinhei na minha Bíblia quantas vezes aparece a palavra permanecer. Permaneceres, permanecereis, permanecendo. Na minha Bíblia, no versículo 1, não aparece nenhuma vez. Está procurando aí comigo? No versículo 2, não aparece nenhuma vez. No versículo 3, não aparece nenhuma vez. Mas no versículo 4, permanecei, aparece uma vez. Permanecerei, aparece uma vez. Permanecer, aparece uma terceira vez. Permanecer, aparece uma quarta vez. Então conta comigo, 4 vezes no versículo 4. No versículo 5, aparece mais uma vez. Quem permanece? Então vamos contando, 5 vezes. No versículo 6, se alguém não permanece, 6 vezes. No versículo 7, tem 2 vezes no versículo 7. Se permanecerdes em mim, depois lá no final, as minhas palavras permanecerem em vós. Estava em 6, né? 7, 8, não perde a conta, irmão. No versículo 9, aparece mais uma vez. Como o Pai me amou, também vos amei, permanecei no meu amor. Estava 8, 9, né? No versículo 10 aparece de novo, irmão. Lá no meio do versículo 10, permanecereis no meu amor. Já vai em quanto? 11. No versículo 11 aparece, aliás, no final do versículo 10 aparece de novo. Meu Pai, no seu amor, permaneço. 12 vezes, em 11 versículos, aparece a palavra, ou a extensão da palavra, prefixo ou sufixo da palavra permanecer. Qual que era a intenção de Jesus aqui, nesse texto? Era dar ênfase à palavra permanecer. Até dei um exemplo aqui hoje pela manhã. Já que Rafael não está, eu vou usar o exemplo com Alexandre. Se eu chego para Alexandre e digo assim para ele: Alexandre, domingo que vem vou comer uma feijoada na sua casa. Então Micheline vai comprar os materiais para a feijoada, Joseli vai preparar a feijoada, Caio vai fazer o suco para a gente comer na feijoada. Eu vou chamar alguns 20, 30 ou 40 irmãos da igreja para a gente ir na tua casa comer a feijoada. E assim eu vou parar tudo, porque nesse dia, qual é o ênfase dessa conversa? Feijoada. Só que aqui o ênfase é permanecer. A ênfase nesse texto é permanecer. E por que é permanecer? Porque a maioria de nós temos iniciativas, mas paramos no meio da caminhada. Prova disso que agora, no começo de 2024, muita gente vai tentar emagrecer, mas em fevereiro, março ou abril vai desistir. Muita gente vai dizer que vai fazer um curso, vai começar, mas vai desistir no meio do caminho. Vou dar um exemplo. No começo do ano passado, nós matriculamos aqui as pessoas na escola de pregadores, e a maioria não permaneceu. Eu posso dar vários exemplos aqui. Então Jesus tem um diálogo com os discípulos, através desse texto, falando da videira, falando do agricultor, falando do ramo, mas na verdade é a perseverança, a permanência, a continuidade. Se tem uma coisa que Deus gosta de abençoar, são aqueles que permanecem fiéis. A palavra do Senhor diz: aqueles que permanecerem fiéis até o fim, eu darei a coroa da vida. Então nós vivemos um tempo em que os cristãos são pessoas que começam, mas param, e como diz um amigo meu, perde a bênção, porque param no meio do caminho. Bom, só a título de introdução, a intenção de Jesus nesse texto é permanecer. Essa é a intenção do texto. Mas eu quero, com os irmãos, trabalhar os 11 versículos. Por isso que eu quero que vocês deixem a Bíblia ou o smartphone aberto, porque se eu falar alguma besteira, faça como os bereanos: pastor, não tem isso na Bíblia não. Então, para a gente aqui, na palavra do Senhor, no versículo 1 do capítulo 15, diz assim a palavra do Senhor, uma apresentação de Jesus. Qual é a apresentação? Eu sou a videira verdadeira. Por que verdadeira? Tem videiras falsas? Tem falsos mestres? Existem falsas doutrinas?
E existem falsos deuses, com toda certeza. Então Jesus se apresenta como a videira verdadeira, ou seja, o Messias, ou seja, o ungido, ou seja, aquele que morreria pelo nosso pecado, ou seja, o Rei dos judeus, ou seja, Rei dos reis. Ele se apresenta como a videira verdadeira, mas ele se apresenta já apresentando o Pai, dizendo: o meu Pai é o agricultor. Ou seja, em tudo, mesmo Jesus sendo Deus, ele glorifica o Pai o tempo inteiro. Esse é um dos maiores segredos dos servos do Senhor, é em tudo glorificar a Deus na sua vida. E aí ele, no versículo 2, ele começa: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Eu quero parar um pouquinho nesse versículo 2, porque tem mistério do Senhor nesse versículo 2, como diria meus irmãos pentecostais. O versículo 2, imagine você, uma planta na tua casa, que quando ela está crescendo de uma forma desenfreada, ela é podada, aquela planta, para que ela fique mais bonita. Lá na frente da minha casa tem 2 pés, acho que é palmeira, né, amor? E a minha esposa de vez em quando arranca todas as folhas dela, me dá uma dor, sabe assim, e ela deixa só o olho da planta. Ela arranca todas as folhas da palmeira, todas. Depois vocês forem passar na rua lá da casa, depois vocês olhem. Esses dias ela arrancou todas. Então fica só o olho. Eu imagino que Deus, quando nós estamos no meio da nossa caminhada e crescemos de forma desenfreada, com a nossa autossuficiência, com a nossa ausência de tempo, com as coisas que concorrem no nosso coração, com desenfreadamente a gente fica autônomo ou independente, ou a gente se acha que consegue fazer as coisas sozinhos, ou a gente acha que tem conhecimento, que tem habilidade, que tem relacionamentos, que a gente tem recursos, que a gente tem amigos, que a gente tem um bom emprego, que a gente tem uma casa, que a gente tem um carro, que a gente é dono da verdade. Deus vem e começa a podar. Só que isso é o amor de Deus na nossa vida. Isso não é para nos fazer sofrer, porque Deus não é um Deus que quer que os seus filhos sofram, não é um Deus déspota, não é um Deus que quer que a gente, Deus não quer produzir sofrimento na nossa vida, mas é claro que toda poda dói, toda poda produz sofrimento. Tem um breve testemunho pela manhã hoje aqui, que eu vou compartilhar com vocês rapidamente. Eu trabalhava em Suape, fiquei 8 anos naquela empresa, uma empresa que imaginei que iria me aposentar lá. Eu imaginei que iria me aposentar lá. Tinha um bom plano de saúde, Bradesco Saúde, olha que beleza, para toda a minha família. Eu tinha um bom salário, de verdade, eu tinha um bom salário, irmãos. Porque nos 8 anos que eu fiquei lá, de uma forma miraculosa e sobrenatural, o próprio Deus, a cada ano que passava, eu tinha um aumento de salário, uma promoção, e ainda tinha um dissídio coletivo, que todo ano tem nas indústrias. No primeiro ano eu era promovido e tinha aumento de salário, depois tinha um dissídio. No segundo ano a mesma coisa. 8 anos. Eu falei, caramba, eu não quero mais sair daqui não. Era uma empresa que eu tinha reconhecimento, as pessoas me respeitavam, eu tinha um cargo de liderança, as pessoas me respeitavam, eu tinha um bom salário, um bom plano de saúde, entrava às 7 da manhã, saía às 5 horas da tarde. Depois, quando eu completei 5 ou 6 anos de empresa, me mandaram para passar um período no Japão, fui honrado naquele lugar, voltei. Quando eu voltei, fui mais honrado ainda, me deram um privilégio de ensinar para as outras pessoas como os japoneses trabalhavam. Eu fui crescendo ali, fui crescendo naquele lugar. Depois do 7º, 8º ano que eu estava lá, me mandaram de novo para o Japão. Irmão, Deus purinho, como dizia aí os meus irmãos. Só que no 8º ano, quando eu voltei do Japão, uma semana depois, eu fui demitido, sem nenhum tipo de explicação. E eu poderia dizer, na carne ou humanamente, procurando um respaldo, eu poderia dizer, foi tipo os irmãos de José tiveram inveja de mim. E é verdade que isso aconteceu. É porque eu comecei a ficar muito conhecido no meio das pessoas. E é verdade, isso começou a acontecer e despertar nos outros
uma raiva, uma ira, uma inveja, mas tudo isso eu poderia dizer como obra da minha carne, um motivo plausível de alguém que acaba de voltar de uma viagem, que foi enviado para essa viagem, quando volta a ser desligado. Eu poderia dizer isso, e meu plano era me aposentar naquele lugar, mas eu não sabia que Deus estava prestes a começar uma obra no meu coração, no meu ministério, na minha família, mas principalmente na minha vida. Então a poda do Senhor começou. A poda do Senhor dói, irmão. Hoje pela manhã eu disse para minha esposa, perguntando para ela quanto tempo a gente ficou no deserto, aproximadamente 3 anos, mas eu creio que foi 4 anos. Irmão, 4 anos no deserto, irmão, eu não desejo para ninguém. Para ninguém, mas é deserto, de sol escaldante, é deserto só com maná, é deserto que a gente chora e o irmão não ouve, o irmão não vê, mas foi deserto, irmão, mas era a poda do Senhor. Como diz os meus irmãos, o que faço agora não entendes, entenderás depois. Mas Deus estava trabalhando no meu coração, provavelmente tirando soberba que restava em minhas arestas, provavelmente trabalhando em algum tipo de autossuficiência, Deus cortando. E eu estou dizendo comigo, tá? Eu não sei se Deus está fazendo isso com você, se Deus já fez isso com você, ou se Deus ainda vai fazer isso com você. Mas eu preciso te dizer, é algo bom de Deus quando Ele nos poda, porque é o período em que nós vamos para o quarto secreto, é o período em que nós ouvimos a voz do Senhor, é o período em que o coração se quebra e se derrete, é o período em que a gente levanta as mãos e entrega a nossa melhor adoração, é o período em que a gente clama ao Senhor, e Ele começa a responder, e Ele começa a fazer coisas maravilhosas na nossa vida. É a poda do Senhor. Com todo carinho, olha para o teu irmão e diz assim: a poda do Senhor dói, mas é bênção. Você não está entendendo ainda, fala para ele, você não entende ainda, você só vai entender depois. Mas é verdade, irmãos, porque Ele poda para que a gente dê frutos no altar bíblico. Ele poda para que a gente seja verdadeiro com Ele. Ele poda. Lembra quando Jesus, não sei se vocês lembram, quando Jesus chega diante da figueira? Vocês lembram do texto? Lá de Mateus, no capítulo 21, quando Jesus chega diante da figueira e diz: tive fome. E a figueira florida, está cheia de irmãos aqui, irmão, floridos, bonito por fora, mas sem nenhum fruto para entregar ao Senhor. Mas você diz assim: ah, mas eu estou entregando o meu fruto sim. Será? Será que não é só aparência? Será que não é só folha? Será que não é só obras da carne? E eu comecei a entender o trabalhar de Deus. E nesse versículo 2, eu percebi que Deus corta, eu percebi que Deus limpa. Ele não só poda, Ele limpa. Ele não só tira aquilo que está sobrando, mas Ele limpa aquilo que fica também. E Deus é especialista em podar e em limpar o coração dos seus filhos. Ele é especialista em fazer uma obra que homem nenhum pode fazer. Deixa eu te contar um segredo: se a porta está fechada, pode ser que Deus esteja podando a tua vida. Irmãos, eu bati em tanta porta, algumas eu tentei arrumar. Não sei se você entende o que eu estou falando, mas eu descobri que Mateus 7,7 tem uma maçaneta que só se abre por dentro, e quem abre essa maçaneta é o Senhor. Você pode bater, mas se você não estiver preparado para entrar, Deus não vai abrir essa porta. E talvez você esteja dizendo: ah, mas o problema é a terra. Não, o problema é o coração. Porque Deus é Deus de abençoar no deserto. Conhece aquela máxima? Jesus foi fiel no deserto, mas Adão foi infiel no paraíso. Não é a terra, não é o local, é uma obra que Deus tem para realizar na tua família, no teu trabalho, no teu ministério e na tua vida. O Deus que poda é o Deus que limpa. O Deus que limpa é aquele que faz dar frutos na nossa vida. Amém? No versículo 3 diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Irmão, só tem uma forma de vencer a tentação, é através da palavra. Só tem uma forma de vencer o desânimo, é através da palavra. Só tem uma forma de vencer a tristeza, é através da palavra. Só tem uma forma de vencer a ansiedade, é através da palavra. Só tem uma forma de você vencer os desafios da tua carne,
é através da palavra. Eu me lembro, quando eu estava na UTI do Covid, a igreja inteira orou por mim naquele período. Foi uma bênção do Senhor, para não dizer o contrário, mas foi, irmão. Deus queria mais um segredo comigo ali. Eu me lembro que quando eu estava na UTI, as minhas orações não eram: Senhor, me tira daqui, Senhor, me cura. Não, as minhas orações eram citar a palavra. Eu não sei se você sabe o que significa isso. É orar a palavra. Você precisa estar cheio da palavra para orar a palavra. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Pelas tuas pisaduras eu fui sarado. Eu creio no Deus do impossível. Para Deus não haverá impossíveis. Tu és o Emanuel, Deus conosco. Tu disseste para ir contigo, eu estiver cansado, sobrecarregado, porque eu te aliviarei. A tua palavra diz que tu és, não é homem que minta, nem homem para que se arrependa. Tendo Deus prometido, o Senhor cumprirá. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu só orava a palavra. Eu só orava a palavra. E Deus se responsabiliza pela sua palavra. É por isso que você precisa se encher da palavra de Deus, para que Deus limpe o teu coração, para que Deus te encha de fé, porque a fé vem pelo e ouvir a palavra. Então nós precisamos da palavra. Jesus diz no versículo 3: vós já estáis limpos pela palavra. Irmão, se tem alguma coisa suja na tua vida, é a palavra que vai fazer você vencer. Se tem tentação que você vive caído, é a palavra que vai fazer você vencer. Se tem desânimo, tristeza, sensação de fracasso, inferioridade, é a palavra que vai fazer você superar esses desafios. Versículo 4. Está aberto a Bíblia? Permanecerei em mim, e eu permanecerei em vós. Como pode um ramo produzir de si mesmo, se não permanecer na videira? Nem vós podeis dar o quê? Fruto, se não permanecerem em mim. Deixa eu te contar uma saga. 4 anos de deserto, tantos currículos, tantas entrevistas. Teve uma entrevista que eu fui, falei aqui de manhã, fazer uma entrevista lá em Goiânia, lá na Jeep. Eu não tinha dinheiro para gasolina. Pedi dinheiro da gasolina para minha mãe. Fui para a Jeep. Cheguei lá. Fizeram a entrevista comigo, a psicóloga. No final da entrevista, eu cheio de expectativa. Ela disse: é só para banco de dados. Se tiver alguma vaga no futuro, a gente te chama. Imagina, irmão. Aí eu chego em casa, passa uma semana, 15 dias. Chega 2 multas lá em casa. Uma quando eu tinha ido para a Jeep e outra quando eu tinha voltado da Jeep no mesmo dia. Eu disse: Jesus amado do céu, que luta, Senhor, que peleja. Irmão, eu cheguei num nível de deserto. Eu não tenho vergonha de falar, não sei por que não tem vergonha de dar testemunho. Eu cheguei num nível de deserto que minha mãe fazia feira para levar na minha casa. Eu digo isso, e para um homem dizer isso, irmão, para o homem, para o pai de família dizer isso, ela entregava e eu ficava alegre. Depois eu ia lá para trás da minha casa chorar, com vergonha, porque o correto é você ajudar a tua mãe, e não a tua mãe te ajudar. O correto é você abençoar a casa da tua mãe, que sempre te criou, te educou. Eu me lembro que Deus, usando um ou outro irmão generoso, chegou na minha casa e disse: Deus mandou te entregar isso aqui, que era o dinheiro para pagar a conta daquela semana. Irmão, aqui no versículo 4 diz que a gente não consegue produzir nada se a gente não estiver ligado na videira. Eu tenho dúvidas. Como é que estava a minha vida espiritual? Eu tenho dúvida como é que estava o meu coração. Mas eu sei de uma coisa: ele foi quebrado. E se tinha um coração de pedra, Deus colocou um coração de... Eu estou falando de mim, tá, irmão? Eu estou falando de mim, mas eu quero que você se coloque nesse lugar. Quem passou o deserto sabe o que eu estou falando. Quem está passando o deserto sabe o que eu estou falando. No versículo 5, a palavra do Senhor, Jesus se apresenta de novo, dizendo: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Mas ele termina a frase dizendo assim: porque sem mim nada
podeis fazer. Deixa eu te contar uma coisa. Os anos passam e as coisas continuam dando errado na tua vida. Você sabe do que eu estou falando com você. Você sabe. E passa ano e entra ano, e as coisas continuam dando errado na tua vida, porque talvez você esteja tentando sozinho, na força do teu braço. Talvez você esteja tentando sozinho, no conhecimento humano. Talvez você esteja tentando sozinho, com a experiência que você tem. Talvez você esteja tentando... Você conhece a história de Josué? No capítulo 6, quando Josué, junto com os servos do Senhor de Israel, dão as 7 voltas em Jericó, e Jericó cai. Você conhece essa história, né? Aí depois Josué vai para uma cidade pequenininha, irmão. Jericó era uma cidade grande, fortificada. Depois Josué vai para uma cidade pequenininha, chamada Ai. O nome da cidade como era? Ai. E eles perdiam a batalha. Quando eu leio esse versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Josué perdia a batalha porque tinha coisa errada no meio de Israel. Josué perdia a batalha porque o povo de Israel estava em pecado, estava em desobediência, estava distante do Senhor. E Josué, indignado, vai orar e pedir a Deus: Senhor, o que está acontecendo? E Deus disse para Josué: o que está acontecendo? Tem contaminação no arraial, tem coisas que são sacrificadas a ídolo no arraial. E quando Deus termina aquela obra, quando Josué limpa aquela bagunça, quando o juízo de Deus cai, depois vocês leem em casa, Josué capítulo 6, quando o juízo de Deus cai naquele lugar, quando Deus limpa aquele povo, eles vão de novo, e Deus dá graça e vitória para aquele povo. Deixa eu te contar uma coisa: Deus é rico em misericórdia. Deus é rico em misericórdia. Pastor, eu estou no erro. Hoje é noite de arrependimento para que Deus comece a trabalhar na tua vida. Pastor, eu estou na prática do pecado. Hoje é noite de perdão de Deus para a tua vida. Pastor, eu ainda não estou firme no Senhor, eu não estou firme na igreja. Você é corajoso, meu irmão. Você é corajoso. Você está longe de Deus, está desobedecendo ao Senhor. Irmão, eu estou falando corajoso para dizer o contrário. Porque ai de nós, se Deus deixarmos nas nossas paixões, nas nossas concupiscências. Romanos capítulo 1, sabe qual é o juízo de Deus? Quando Paulo fala em Romanos no capítulo 1, é quando Deus deixa o homem solto. Deixa ele solto, ou deixa ela solta, ou dá corda. Davi está pensando que traiu, adulterou, assassinou. Ele está achando que não vai dar nada. Deixa Davi solto. Ele matou Urias, ele tentou com Batseba. E às vezes a gente está assim: eu fiz uma coisa ali, outra aqui, e não deu nada. Irmão, dura coisa é quando Deus tira a mão dele de sobre a nossa vida. A palavra do Senhor diz lá em Gênesis, na história de José, repete-se várias vezes essa frase. Qual frase? E Deus era com José, e a mão de Deus estava sobre José, e Deus era com ele no cárcere, e Deus era com ele na casa de Potifar, e Deus era com ele diante de Faraó, e Deus era com ele, Deus era com ele. E não importa as circunstâncias, se Deus for com você lá no cárcere, Deus vai te honrar. Não importa a circunstância, se Deus for com você, até se teus irmãos te venderem, você vai poder dizer: o mal que fizeram contra mim, Deus transformou em bênção. Qual é o segredo da nossa vida? Não é o dinheiro que a gente tem na nossa conta, não é a casa que a gente mora, não é o trabalho que a gente tem. O maior segredo da nossa vida é se Deus está conosco. Maior é o que está em nós do que aquele que no mundo está. Versículo 6. Nós estamos indo para a metade. Se alguém permanecer em mim, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham e lançam no fogo, e o queimam. No versículo 6 está falando de inferno. Só para ficar claro, versículo 6 está falando de inferno. Se você não quer o Senhor, se você não quer servir ao Senhor, se você quer servir ao Senhor do teu jeito, se você acredita que a Bíblia não é a verdade, se você acha que a igreja não é um projeto de Deus, se
você não quer descer as águas do batismo, se você não quer comunhão com os santos, se você não quer congregar, se você não quer obedecer a palavra, se você não quer andar em santidade, é o versículo 6 para a tua vida. Me perdoe, mas é verdade. Se você não permanecer em mim, será lançado fora. Fora de onde? Do reino de Deus. Fora de onde? Da videira do Senhor. Fora de onde? Da noiva do Senhor. Fora de onde? Do céu dos céus. Fora de onde? Da presença do Rei. A gente tem ido evangelizar toda quinta-feira, eu e o pastor Alexandre aqui em Barra de Jangada. Depois eu vim para cá e me dar uma foto aérea de Barra de Jangada, para a gente marcar as ruas que a gente já está indo evangelizar. Tem 35 mil almas para a gente evangelizar aqui em Barra de Jangada. A gente está indo evangelizar. E tem casa que a gente bate. A gente quer fazer oração pela tua família. E tem gente que fala assim: não tenho tempo. Não, eu não quero oração. Versículo 6, irmãos. Se você não permanece em mim, será lançado fora. Não se dá pérola aos porcos. É valioso demais. É valioso demais o Deus que nós temos. É valioso demais as palavras desse Deus. É valioso demais os tesouros escondidos desse Senhor. É valioso demais o anúncio do Evangelho da graça, que perdoa pecados e que leva o homem arrependido aos céus. É valioso demais. E quando alguém fala assim: não, estou sem tempo agora, eu só me lembro da passagem. Jesus disse: aqueles que não te receberem, bate os pés, e a paz que você iria levar, que ela volte para a tua vida. Eu só me lembro do texto: não dê pérolas aos porcos. Irmãos, versículo 6: para aqueles que estão cegos, para aqueles que têm coração de pedra, para aqueles que não querem arrependimento de pecado, para aqueles que não querem uma vida nova, lançado no fogo que queima, o ramo secará e será lançado no fogo. Irmão, tem gente que parece uma figueira seca. Você fala, você prega e a figueira seca. Tem gente que você ora e a figueira seca. Tem gente que você não dá fruto em nada na vida dela, nada dá certo, mas é uma figueira seca. É porque não pode. Porque senão a gente pode errar. Se vai joio junto com trigo, não pode, porque a igreja não é nossa, ela é do Senhor. Mas dá vontade de mandar ir pastar, irmãos, mas não pode. Versículo 7: se permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós. Que coisa linda e maravilhosa o versículo 7. Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Deixa eu te contar um segredo que Deus me deu nesse versículo 7. O Salmo 37, versículo 4 diz: agrada-te do Senhor, e Ele realizará os desejos do teu coração. Mateus, no capítulo 6, diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deixa eu te contar o que Deus me disse hoje de manhã, nesse versículo 7. Quando Deus for a minha maior alegria, quando Deus for o meu maior prazer, quando Deus for o meu maior desejo, quando Deus for aquilo que eu mais anelo e tenho sede e tenho fome, quando Deus for aquilo que eu mais quero nessa vida, tudo que eu quiser depois disso é fichinho, irmão. É um carro que você quer? Para Deus é nada. É uma viagem que você quer? Para Deus é nada. É a restauração dos teus filhos que você quer? Para Deus é nada. Mas primeiro o desejo do teu coração é agradar o teu Senhor. Primeiro o prazer da tua vida é honrar o teu Senhor. Primeiro o testemunho da tua casa é para exaltar o nome do Senhor. Primeiro lá no teu trabalho, quando você baixa a tua cabeça para orar na refeição, todos olham, é para honrar o nome do Senhor. E quando Deus enxergar no meu e no teu coração que nós verdadeiramente o amamos, que nós verdadeiramente o servimos, sem interesse, sem querer nada em troca, mas pelo prazer de adorá-lo, pelo prazer de servi-lo, pelo prazer de honrá-lo, quando Deus começar a enxergar isso, aí sim as demais coisas serão acrescentadas. Aí sim eu posso pedir o que eu quiser e vos será feito. Eclesiastes capítulo 3, a palavra do Senhor diz que Deus colocou a eternidade dentro dos nossos corações. O que significa isso? Que não há nada
que substitua o lugar que é de Deus no nosso coração. Não há nada. Versículo 8. Isso é glorificado, meu Pai, em que deis muito fruto. Quem quer dar muito fruto, fala amém aqui. Você quer mesmo? Você tem que sair daqui hoje diferente, irmão. Você tem que sair daqui essa noite diferente. Versículo 9. Versículo 8. Nisso é glorificado, meu Pai, que deis muito fruto, e assim os torneis meus discípulos. Discípulo de Cristo dá fruto. Quando as coisas começarem a dar certo na tua vida, e elas vão chegar. Amém? Quando as respostas das tuas orações começarem a acontecer, e elas vão acontecer. Amém? Não esqueça de glorificar ao Senhor. Não esqueça de dizer: foi Deus que fez na minha vida, foi Deus que abriu essa porta na minha vida, foi Deus que me curou do leito da morte, foi Deus que me deu o desejo do meu coração, foi Deus que salvou os meus filhos, foi Deus que gerou no meu ventre, foi Deus que me deu essa empresa, foi Deus que me chamou ao ministério, foi Deus que abriu os meus olhos, foi Deus que liberou o que estava retido, foi Deus que abençoou a minha casa. Não esqueça, porque nisso é glorificado o Pai, na hora que a gente começar a dar frutos diante do altar do Senhor. No versículo 9 diz assim: como o Pai me amou, eu também vos amei, permanecei no meu amor. O que é permanecer no amor de Deus? Vocês sabem os frutos do Espírito? Um dos sinais de que você permanece, Gálatas capítulo 5, abra aí a tua Bíblia. Um dos sinais de que você permanece no amor de Deus. Quantos acharam? Alguém pode ler? Gálatas capítulo 5, eu vou ler aqui para vocês. Gálatas capítulo 5, cadê Jesus? A partir do versículo... A partir de qual versículo? Digo, porém, versículo 16: andai no Espírito, e jamais satisfazeis as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito milita contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer, mas vós sois guiados pelo Espírito. Nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Então o amor, a bondade, a mansidão, o domínio próprio são frutos do amor de Deus na minha vida e na tua vida. Quando Pedro vai dizer: aquele que mentia, não minta mais, aquele que roubava, não roube mais, porque nós agora temos o amor de Deus na minha vida, na nossa vida. Então esse é o sinal de que há frutos de Deus na nossa vida. Esse é o sinal. Sabe o que tem em Malaquias no capítulo 3? Haverá diferença do que serve para o que não serve a Deus. E não há diferença. Não precisa abrir a boca. A diferença. Billy Graham disse: se necessário for, fale, mas a tua vida é um testemunho vivo para o Evangelho de Cristo. Versículo, João capítulo 15, versículo de número 10: se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu vos tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e permaneço no seu amor. Irmão, crente que não quer obedecer ao Senhor, crente que não quer se consertar com o Senhor, crente que não quer vir para culto, crente que não quer... Olha, eu tenho uma teoria, eu acho que é só minha, não sei, se for só minha, me perdoe, mas eu não divido a igreja assim: membros e obreiros. Apesar das igrejas serem assim, né? Obreiros, aqueles que não querem trabalhar ou que ainda não estão trabalhando,
e obreiros, aliás, membros, aqueles que não estão trabalhando ainda para o Senhor, e obreiros, aqueles que estão trabalhando na obra do Senhor. Eu tenho uma teoria: você se converteu, você é um obreiro. Essa é a minha teoria. Porque como é que eu fui resgatado do império das trevas? Como é que Deus tirou meu pé do lamaçal? Como é que eu estava indo em direção ao abismo, e Deus me resgata pelo seu amor? Como é que meus olhos estavam cegos e Ele abre? Como é que meu coração era de pedra e Ele coloca um de carne? Como é que eu estava no caminho da desobediência e a misericórdia dEle me alcançou? Como é que depois de tudo isso eu vou para a igreja, sento, canto e vou embora? Como é que depois de tudo isso eu vou quando dá, eu vou quando eu posso, eu vou quando eu tenho tempo? Irmãos, Charles Haddon Spurgeon disse: ou você é um evangelista, ou você é um impostor, porque todo crente precisa ganhar almas para Cristo. Aleluia. Eu estou debaixo dos mandamentos do Senhor: ide a toda criatura e pregai o evangelho. Eu estou debaixo dos mandamentos do Senhor: arrependei-vos. Eu estou debaixo dos mandamentos do Senhor: quem crer e for batizado será salvo. Eu estou debaixo dos mandamentos do Senhor: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois tome do cálice. Eu estou debaixo dos mandamentos do Senhor: fuja da aparência do mal. Eu estou debaixo dos mandamentos do Senhor: guarda o dia do Senhor. Eu estou debaixo dos mandamentos do Senhor: honra o teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração. Se eu estou debaixo desses mandamentos, eu fui resgatado, eu fui salvo, eu fui liberto. Meu destino é o céu, irmão. O teu destino é o céu. Se vocês guardarem os mandamentos, vocês vão permanecer no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai. Versículo 11, e eu já estou terminando. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Irmãos, eu não sei se vocês sabem, mas primeiro, nós somos justificados pelo sangue de Cristo. Depois nós vamos ser regenerados pela palavra. Depois nós vamos ser glorificados, e um dia estaremos no céu, onde haverá alegria e gozo eterno. Não haverá mais tristeza, não haverá mais angústia, não haverá mais medo, não haverá mais necessidades. A Bíblia diz aqui no versículo 11: para que o meu gozo esteja completo. É bem verdade. E esse prazer que Jesus está falando é nos céus, é na eternidade. Mas eu posso te contar uma coisa: aqui na terra é possível se alegrar todos os dias na presença do Senhor. Aqui na terra é possível se alegrar fazendo a obra do Senhor. Aqui na terra é possível. Eu me lembro que eu estava há 25 anos atrás, no final de semana de festas em Porto de Galinhas. Eu não conhecia o Senhor. Eu tinha 20 anos de idade, a idade de Caio, quase, com 19 anos. E eu estava naquele fim de semana preparado para encher a cara, preparado para ser um predador. Os homens entenderão, e os sábios também. Preparado para dar vazão à minha carne. Mas naquele final de semana, Deus marcou um encontro comigo. Naquele final de semana, estava tendo uma pregação, um evangelismo no meio da rua em Porto de Galinhas. E o pregador estava em cima de um púlpito, de um palco, sei lá. Eu estava andando com falsos amigos. Eu estava andando no meio de um projeto carnal e mundano, em direção ao inferno. E naquele dia, o homem que estava pregando o evangelho, ele disse assim, mais ou menos assim. Ele disse: você está buscando prazer nas coisas momentâneas. Você está buscando prazer numa noite de motel. Você está buscando prazer num copo de bebida. Você está buscando prazer no trago de um cigarro, no trago de uma droga.
mas eu quero te apresentar o verdadeiro prazer que só há em Cristo Jesus. E aquele homem falando, meu coração parou, e como um imã eu fui atraído para aquela multidão, e eu comecei a ouvir aquela palavra, e aquela pregação, e naquela noite, naquele dia, Deus havia escolhido, e colocado a mão no meu coração, e arrancado toda a produção maligna de Satanás, e começando ali, uma obra na minha vida, o projeto de me dar uma família, o projeto de perdoar os meus pecados, o projeto de me dar um ministério, o projeto de ser alguém diferente de todos que foram da minha família, todos da casa da minha mãe, todos, sem exceção, nenhum são casados, eram 9 filhos, todos tinham casamentos destruídos, mas Deus queria começar um projeto novo na minha casa. Deus queria começar um projeto novo na minha vida, porque Ele disse no versículo 11: para que o meu gozo esteja em vós, para que a minha alegria, deixa eu dizer de novo, para vocês entenderem, eu já fechei a Bíblia aqui. Você está achando que depois de você se formar, você vai se sentir mais feliz? Você está achando que na hora que você tiver a tua casa própria, você vai se sentir realizado? Você está achando que depois que você se casar, você vai se sentir pleno? Você está achando que depois que Samuel estiver nos teus braços, você vai se sentir pleno e realizado? Não, porque há um lugar no teu coração que só pertence ao Senhor, e você pode ser reconhecido pelos homens, você pode receber prêmios, você pode ser honrado no seu trabalho, você pode ter promoção, você pode ter dinheiro, você pode ter viagem, mas a hora que Deus entrar no teu coração e você experimentar do gozo verdadeiro, da alegria verdadeira, irmãos, eu não sei se você, eu não tenho palavras para descrever o que é o gozo de servir e andar com esse Deus. Só quem anda e só quem serve sabe o que eu estou falando. Não há prazer maior. Sabe o que Davi disse no Salmo 84? Oh, quão amáveis são os teus tabernáculos. O pardal encontrou casa e a harmonia ninho para si, mas eu encontrei os teus altares. Mais vale um dia na tua casa do que 1000 em outros lugares. Davi encontrou esse prazer e essa alegria só há no Senhor. Irmãos, você vai trabalhar, você vai ser reconhecido no teu trabalho, você vai ser mãe, você vai ser pai, você fica muito feliz com isso. Você vai receber os recursos, o suor do teu trabalho, e você vai se sentir realizado nisso. Você vai comprar aquilo que é o desejo do teu coração, pedireis o que quiser, que será feito, e você vai se sentir igual uma criança que ganha um presente novo, aí depois o presente fica velho. Você vai experimentar dessas coisas, mas o gozo verdadeiro, a alegria verdadeira, a sensação de estar na presença do Rei, ela é completamente diferente. Completamente diferente. E na hora que esse gozo entrar no teu coração, muitos já sabem do que eu estou falando, outros ainda só de ouvir falar. Na hora que você tiver as frases daquele pregador, a alegria verdadeira, a alegria da salvação, o prazer de servir a esse Deus, a alegria. E aí quando o deserto passar, porque ele passa, posso ouvir um amém? Amém. Quando o deserto passar, porque ele passa, você vai ver que você vai pedir o que você quiser e Deus vai te dar. Você vai pedir um carro novo, Deus vai te dar. Você vai pedir a reforma da tua casa e Deus vai te dar. Você vai pedir que os teus filhos estudem na melhor escola e Deus vai fazer isso. Mas eu tenho que te dizer, isso não é nada comparado ao gozo de servir a esse Deus. Isso não é nada, absolutamente nada, por aqueles que amam e servem o Senhor de todo o seu coração, sem querer nada em troca, simplesmente pelo prazer de adorar. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça, eu quero orar pela tua vida. Deixa eu chamar o meu irmão Claudinei para fazer essa oração aqui. Eu quero orar pela tua vida, pela tua casa, pela tua família. Eu quero que você entenda, essas palavras não são minhas, elas são do Senhor. Aleluia. Glória.
Pai do Senhor, irmãos. Amém. Quantos creem que nessa hora Deus vai começar a quebrar todas as barreiras? Quantos creem que essa alegria que está faltando vai começar a brotar no seu coração? Então feche os olhos, curva a cabeça. Amado Espírito Santo, glória a Deus. Conforme foi pregado essa noite, Senhor, nós acreditamos e cremos que o Teu poder está se aperfeiçoando cada momento em cada vida nesse lugar, Senhor. Entra agora com a solução para cada dúvida, para cada questionamento. Tira tudo aquilo, Senhor, que foi posto durante todo esse dia, toda dúvida, tudo aquilo que vem a deixar teu servo e a tua serva, Senhor, sem motivação para te adorar, sem alegria no coração, sem entender aquilo que tu estás fazendo, ó Deus, mas nós acreditamos nesse momento que a tua mão está tocando, está transformando, está mudando a história. Entra na mente, entra no coração, entra, Senhor, só tu pode, amigo Espírito Santo, e resgatar a alegria, a esperança de poder entender que só o Senhor transforma, só o Senhor muda, só o Senhor tem esse poder, porque todos que aqui chegaram essa noite estão ligados na tua videira, somos ramos, Senhor, em ti, e entendemos que sem ti nada podemos fazer. Então trabalha agora, Jesus, trabalha na vida dele, trabalha na vida dela. Aquele fiozinho de esperança começa a multiplicar agora, começa a brotar agora, Senhor, aquela flor. Se porventura chegou aqui essa noite e disse a Deus: Senhor, eu não sirvo para nada, eu não sou nada, eu não presto, Senhor, muda em mim. Começa a brotar agora essa raiz. Aleluia. Porque só tu, Senhor, pode transformar. Entra na casa agora, no lar. Resgata aquele sem fé. Sempre tem alguém sem fé. Tu podes resgatar essa noite. Porque sem ti vai para o fogo e não queremos ir para o fogo. Não trabalhamos, não caminhamos, não adoramos para ir para o fogo, e sim para a glória, para a alegria, para aquele lugar que não vai haver choro, que não vai haver morte, mas que vai haver alegria em cima de alegria. Então faz brotar essa noite, Senhor, debaixo do teu potente poder, debaixo do teu sangue poderoso, a alegria de estar enxertados em ti essa noite. Te louvamos por tudo, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Coloque-se de pé, coloque as tuas mãos na posição de receber, como quem vai receber um grande presente do Senhor. Aleluia. Que o amor de Deus, que a graça do Filho, que as ricas consolações do Espírito Santo de Deus estejam hoje e permanentemente sobre a tua vida. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti, que Ele guarde a tua saída e a tua entrada, o teu deitar e o teu levantar, porque aquele que começou a boa obra é fiel e justo para completar até o dia de Cristo Jesus. Porque agindo Deus, quem impedirá? Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo Deus prometido, Ele cumprirá. Mas não se canse de fazer o bem,
porque no devido tempo você vai colher, se você não desanimar. Porque Deus é fiel, o Senhor é o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas, o Senhor é o meu e o teu pastor, e nada nos faltará. No amor de Deus, na graça do Filho e nas ricas consolações do Santo Espírito de Deus, eu te peço, Pai, nos abençoa, nos livra do mal essa semana e supra a nossa casa. Guarda o nosso coração e que a gente permaneça no Senhor, que a gente seja fiéis ao Senhor, que a gente seja obedientes à Tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Toda a igreja diz amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Terça-feira, culto dos crentes, culto de oração. Esperamos vocês aqui. Domingo, traga um maná do céu, em nome de Jesus, ou retire. Mas, ou você traz, ou você leva. Se eu ver alguém sem trazer e sem levar, eu vou dizer, vem cá, você esqueceu de levar, né? Mas Deus tirou a foto hoje. Deus abençoe a tua vida. Eu te amo, Jesus. Fica na paz de Cristo. Deus continue te abençoando. Glória.
Meu Deus, desde